E aí, galerinha conectada, esse é o canal Exatamente, o canal conecta você a seu futuro. Eu sou o professor Edgar Rafael e sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática. Na aula de hoje nós daremos continuidade à playlist Matemática do Zero ao Gênio. Hoje nós estudaremos radiciação, entenderemos sua definição e conheceremos suas propriedades. E de uma vez por todas, você vai aprender a radiciação. E aí, prontos para aprender mais sobre matemática? Então bora para a aula de hoje, vem comigo. Na aula passada do nosso curso Matemática do Zero ao Gênio, nós estudamos potenciação. Vamos utilizar alguns conceitos de potenciação. Portanto, se você não assistiu a aula de potenciação, corre lá na playlist, assiste a aula de potenciação e vem para cá aprender radiciação. E como sempre, nada melhor do que entender um conceito matemático como a radiciação, começando pela sua definição. Radiciação é representado por um símbolo que nós chamamos de radical. Muita gente conhece esse símbolo como raiz. Na verdade, isso é o radical. Nesse radical, existe uma letra N que nós conhecemos como índice. E dentro desse radical, existe um radicando, que eu vou representar pela letra A. E aí, quando nós resolvemos o radical, nós temos a raiz. Beleza? Então, vamos notar aí para você não esquecer. Esse elemento aqui que todo mundo chama de raiz, na verdade, é o radical. E a raiz é quando você resolve o radical. Então, esse número que saiu do radical, a gente chama de raiz. Dentro do radical, nós temos outro número que nós chamamos de radicando. E todo radical tem um número que nós chamamos de índice. E agora você vai entender por que é de fundamental importância você entender potenciação para aprender radiciação. Veja só, sempre que eu pegar a raiz e elevar ao índice, eu vou encontrar o radicando. Então, B elevado a N é sempre igual a A. E é por isso que nós podemos dizer que raiz quadrada e potenciação são a mesma coisa representadas de forma diferente. Logo, essas duas representações aqui, elas são equivalentes. Detalhe importante, se o índice do nosso radical, o número n, for par, o número a obrigatoriamente vai ter que ser maior ou igual a zero. Ou seja, o número a só pode pertencer ao conjunto dos números naturais, que vai de zero a mais infinito. É por isso que quando a gente tem raiz com índice par, por exemplo, a raiz quadrada, nós dizemos que não existe raiz quadrada de número negativo. Mas cuidado, não existe raiz quadrada de número negativo quando a gente está falando do universo dos reais. Quando nós formos estudar os números complexos, a gente vai aprender que é possível sim tirar raiz quadrada de número negativo. Mas por hora, entenda isso. Se o índice for par, então o radicando, ou seja, o número que está dentro do radical, ele vai ter que ser maior ou igual a zero, isto é, pertencer aos números naturais. Agora, se o nosso índice, o número n, for ímpar, o nosso número a pode ser tanto maior ou igual a zero, e também o nosso número a pode ser menor que zero. É por isso que nós conseguimos resolver a raiz cúbica de menos 8. Perceba que o índice, quando eu falo raiz cúbica, o índice é 3. Então, se o índice é ímpar, é possível que o número dentro da raiz seja negativo. Então, podemos dizer assim, que esse número a pertence ao conjunto dos números racionais. Isto é, todos os números que podem ser escritos na forma de fração, que engloba também os inteiros e os naturais. E mais uma vez, eu repito, não se prenda a essa questão dos conjuntos numéricos. Já existe aula aqui no canal sobre conjuntos numéricos. Mas na playlist Matemática do Zero ao Gênio, nós voltaremos a estudar os conjuntos numéricos. Por hora, entenda o seguinte. Se o índice da raiz for par, então A só pode ser positivo. E se o índice da raiz for ímpar, A tanto pode ser positivo, como também pode ser negativo, que nós encontraremos a solução. Agora vamos aplicar o que aprendemos com exemplos numéricos. A primeira raiz é a raiz com o índice 2, que nós chamamos de raiz quadrada. Tanto faz você escrever o índice ou não. Vou colocar aqui, ó. Você pode escrever assim, raiz quadrada, e não haverá problema nenhum caso você não escreva. Porque a raiz quadrada é o primeiro índice, beleza? Só a partir da raiz cúbica que aí você escreve o índice das raízes. Raiz quadrada de 4. Bom, por definição nós temos que é só pegar um número, elevar o índice que dê o radicando. Então vamos fazer isso. Então, que número x eu elevo ao quadrado para a resposta 4? Aí ficou tranquilo, né, galera? A resposta aqui vai ser 2, porque se nós fizermos 2 elevado ao quadrado, vai ser 2 vezes 2, que vai dar 4. E claro, não necessariamente você precisa escrever isso daqui. Nós escrevemos como uma forma didática para que você entenda. Você vai fazer um cálculo mental. Que número eleva ao quadrado para dar 4? 2, porque 2 vezes 2 é 4. Agora uma dúvida que persegue todo mundo. Pode estar pensando assim, não professor, eu aprendi que a raiz de 4, quando eu estou resolvendo a equação do segundo grau, é mais ou menos 2.
Calma aí, meus queridos. Lembra do que você falou. Quando você está resolvendo o quê? Uma raiz de segundo grau. A raiz quadrada de um determinado número A, ela sempre será o módulo, ou seja, a raiz que a gente encontra é o módulo. E lembre, módulo é valor absoluto. Quando você tira um módulo, por exemplo, de menos 3, o módulo de menos 3 é 3. Quando você tira o módulo de 3, o módulo de 3 também é 3. Por isso que a gente chama de módulo é valor absoluto. Então, quando você está tirando a raiz quadrada do número 4, ela só pode ser 2 e não mais ou menos 2. Então, isso daqui ó, não existe, beleza? Aí você deve estar dizendo assim, professor, e por que na equação de segundo grau vai dar mais ou menos 2? Vejam só, quando você está resolvendo a equação de segundo grau, por exemplo, que chegamos nessa parte da equação, ficou assim, ó, x ao quadrado é igual a 4. E o que foi que você fez para chegar à solução dessa equação? Foi o seguinte, ó, você tirou a raiz do lado esquerdo e você também tirou a raiz do lado direito. Lembre que se o que você fizer do lado esquerdo você também fizer do lado direito da equação, você não altera essa igualdade. Então, quando você tirou a raiz quadrada de x ao quadrado, você tirou o módulo de x, beleza? Então, o que é que vai acontecer? O módulo de x foi igual a raiz quadrada de 4. E qual é a raiz quadrada de 4? Nós encontramos aqui, ó, é 2. Como também ele pode ser o módulo de menos x, que também vai ser igual a 2. Portanto, no caso de uma equação de segundo grau, você vai ter duas soluções. Por isso que na equação de segundo grau, sempre quando você resolve, você coloca lá mais ou menos, que são as duas raízes da solução. Agora você entendeu por que na raiz quadrada nós tiramos apenas o módulo e na equação de segundo grau nós encontramos as duas raízes. Vou apagar a parte do quadro para que a gente possa ver esse exemplo com números. Nesse exemplo aqui, ó, supondo que nós tivéssemos a raiz quadrada de menos 7 elevado ao quadrado. Alguém pode dizer, professor, corta o quadrado com a raiz e a resposta é menos 7. O quadrado, ela me entrega o módulo de menos 7. E logo o módulo de menos 7 é igual a 7. Portanto, esse artifício que a gente costuma utilizar, que é cortar a raiz com o quadrado e a resposta ser o menos 7, não é possível, ele vai estar errado. O que é que vai acontecer? Perceba até que se você resolvesse lá, ó, menos 7 elevado ao quadrado, o que é que ia acontecer? Menos 7 vezes menos 7. E menos 7 vezes menos 7 vai ficar assim, ó, menos com menos vai dar mais. 7 vezes 7, 49. E aí, ó, a raiz de 49 é igual a 7 positivo. Agora, se tivéssemos uma equação quadrática desse modelo aqui, ó, x ao quadrado igual a 49, aí beleza. Por quê? Porque para resolver ela, nós tiramos a raiz do lado esquerdo e tiramos a raiz do lado direito. Essa raiz do lado esquerdo, como está elevado ao quadrado, ela vai me entregar o módulo de x. E do lado direito, ela vai me entregar a raiz absoluta da raiz de 49, 7. Portanto, a solução dessa equação seria mais ou menos 7. Lembre você também que não é necessário que toda vez você escreva esse módulo. Basta que você fixe o seguinte, quando eu estou tirando uma raiz, é de uma equação, e ela quer apenas a raiz de um determinado número, então eu só quero o valor positivo. Mas se eu tenho uma equação do segundo grau, eu vou ter que levar em consideração os dois sinais, mais ou menos. Vou apagar o quadro aqui para a gente ver um exemplo de um radical com índice ímpar e o valor de A negativo. Por exemplo, se tivéssemos assim, a raiz cúbica menos 8. Primeiro, é possível esse valor ser negativo? Sim, quando o índice é ímpar, tanto faz o valor ser positivo ou negativo. Então, o que é que a definição me diz? Ela diz assim, ó, procure um número que é elevado ao índice, dê o valor do radicando. Ou seja, vou procurar um número que é elevado à terceira potência de menos 8, levando em consideração, claro, o sinal. Alguém pode dizer assim, ó, é 2, porque 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. E 2 vezes 2 é 4, vezes 2 dá 8. Mas lembre do sinal negativo. Então, se não é 2, só pode ser menos 2 elevado ao cubo. Olha só o que é que vai acontecer aqui com os sinais. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então, nós temos o seguinte, três sinais negativos. Ó. Menos com menos vai dar mais. Mais com menos vai dar menos. Portanto, aqui é menos 8. Logo, a raiz é menos 2. Agora vamos montar a tabelinha do produto de sinais para que você não esqueça. Vejam só, eu lembro sempre assim, ó. Dois amigos vai dar positivo. Um amigo e um inimigo dá negativo. Um inimigo e um amigo também dá negativo. Dois inimigos, eles vão se juntar e vão se ajudar. Vai dar positivo. E essa é a maneira que eu uso sempre. E para não esquecer, tem até uma musiquinha. Dois amigos, positivo. Um amigo e um inimigo, negativo. Um inimigo e um amigo, negativo. Dois inimigos, positivo. Lembrando que os dois inimigos sempre vão se ajudar. Mas claro, se você é mais tradicional, basta você lembrar o seguinte. Se os sinais são iguais, dá positivo. Se os sinais são diferentes,
dá negativo. Visto isto, e depois desse mico pago, vamos às propriedades da radiciação. A primeira propriedade diz o seguinte: se nós tivermos uma raiz enésima de um número a elevado a n, ela diz o seguinte: se você multiplicar esse índice por qualquer número, por exemplo, x vezes n, e você também multiplicar esse número n pelo mesmo valor de x, não vai alterar o valor dessa raiz. Agora vamos verificar isso. Por exemplo, se eu tiver aqui uma raiz quadrada de 9, nós sabemos que a raiz quadrada de 9 também pode ser escrita assim, ó, porque 9 é uma potência da base 3, ou seja, 9 é 3 elevado ao quadrado. O que é que nós vamos fazer? Sabemos que o índice também é 2. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse índice por 2, logo eu vou multiplicar também esse expoente por 2. E aí, essa raiz vai ficar assim: raiz quarta de 3 elevado a quarta. Já está na cara aqui a solução, porque a raiz de 9 é 3, e aqui você percebe, como o valor é positivo, você pode usar aquele artifício de cortar a raiz quarta com o número elevado a quarta. Também vai dar 3. Então fica a dica aí: sempre que o número for positivo e o valor de seu expoente dentro da raiz for igual ao valor do índice, nós podemos cortar essa raiz com o expoente, e a resposta também é 3. A segunda propriedade diz o seguinte: se nós temos aí um radical elevado ao índice n, e seus radicandos é um produto de radicandos, está multiplicando o número a vezes o número b. Ela diz o seguinte, que você pode tanto tirar essa raiz enésima do primeiro radicando e depois multiplicar pela raiz enésima do segundo radicando. Essa propriedade é mais simples do que o que parece. Vejam só, se eu pegar aqui uma raiz quadrada de 9 vezes 4, a gente pode resolver da seguinte maneira: 9 vezes 4 dá 36, e a raiz de 36 é igual a 6. Mas a propriedade me diz o seguinte, que eu posso resolver esse radical da seguinte maneira: tirando a raiz de 9 e depois tirando a raiz quadrada de 4. Qual é a raiz de 9? 3. Qual é a raiz de 4? 2. Agora é só fazer o produto. 3 vezes 2, 6. Perceba que os dois caminhos chegaram à mesma solução. A terceira propriedade, ela é bem parecida com a segunda, só que ao invés de ter um produto dos radicandos, eu vou ter uma divisão dos radicandos. Então agora vai ser assim, ó, A dividido por B. Quer dizer que você pode primeiro tirar a raiz enésima de A e dividir pela raiz enésima de B. Por exemplo, se tivermos aqui, ó, raiz quadrada de 64 dividido por 4. O que a gente pode fazer? Primeiro, tirar a raiz de 64 e depois tirar a raiz de 4. Tirou a raiz quadrada do numerador e tirou a raiz quadrada do denominador. Olha o que é que vai acontecer. Ó. Se nós fôssemos resolver essa raiz, ia ficar assim: 64 dividido por 4 é 16. Então, a raiz de 16 é igual a 4. Agora vamos verificar o outro lado da igualdade. Olha só. Qual é a raiz de 64? 8. Qual é a raiz de 4? 2. 8 dividido por 2 vai dar 4. A propriedade 3 é válida e ela foi verificada. Propriedade 4, ela diz o seguinte: se você tiver um radical com o índice n de um número a, agora esse radical vai estar elevado a um número n. Veja só o que é que vai acontecer. Se o radical está elevado ao número n, você pode pegar esse radicando, ou seja, pegar a letra a e elevar esse número que está fora dos parênteses, que vai ficar assim, ó, raiz enésima de a elevado a n. Vou apagar aqui o quadro para a gente testar essa propriedade. Por exemplo, se tivéssemos aqui a raiz cúbica de 3 elevado à terceira. O que é que a propriedade nos orienta? É só pegar o radical cúbico e pegar esse radicando e elevar ao cubo. E agora vai ficar assim, ó, raiz cúbica de 27. E qual é a raiz cúbica de 27? É 3, porque 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Então a resposta aqui é 3. Mas perceba que não haveria diferença nenhuma se você fizesse assim, ó, raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 3. A gente aproveita e até vê outra propriedade, né? Nós temos aqui 3 radicais com o mesmo índice. Então é só fazer o seguinte: conserva o índice e multiplica os radicantes. Então vou multiplicar 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então ficou a raiz cúbica de 27 é igual a 3. Perceba que não importa qual caminho você adote, você vai chegar sempre à mesma solução. Claro que usando a propriedade é bem mais rápido. É só pegar esse expoente aqui e torná-lo o expoente do radicando. E aí você chega à resposta. Quinta propriedade. A quinta propriedade é conhecida como o radical do radical. Como assim, professor? É quando você tem um radical de um certo índice, que eu vou chamar de P, e dentro desse radical tem outro radical com um índice diferente. Então tá aí. Pode até ser igual, mas eu vou botar diferente só para você entender aqui. Radical do radical é só multiplicar os índices desses radicais. Isto é, então nossa nova raiz vai ficar com o índice do produto de P vezes N. Vejamos o exemplo. Se nós tivéssemos assim,
a raiz quadrada da raiz cúbica de 64. Como é que eu ia resolver isso? Bom, segundo a propriedade, ela diz que só é pegar o radical e fazer o produto dos seus índices. Então vai ficar 2 vezes 3. 2 vezes 3 vai dar 6. Então é igual a raiz sexta de 64. Agora eu vou pensar em um número que multiplicado 6 vezes por ele mesmo dê 64. E aí nós sabemos que é 2, porque 2 elevado à sexta é igual a 64. Inclusive, essa propriedade vai ajudar muito quando nós tivermos um índice que não facilite para encontrar a raiz. Então, você pode pegar esse índice e dividi-lo em duas raízes diferentes. Como no caso do exemplo aqui, o inverso também se aplica. Por exemplo, se não houvesse a raiz sexta de 64, você poderia desmembrar o 6 em uma raiz quadrada e uma raiz cúbica e tentar encontrar a solução. Nossa aula fica por aqui. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários ou mandar um direct lá no Instagram. Na próxima aula nós estudaremos potência com expoente racional. E você vai perceber que radiciação e potenciação é tudo igual. E se você assistiu a aula até aqui, então digita aí nos comentários. Radiciação e potenciação é tudo igual. Nossa aula fica por aqui. Fique com Deus e lembre-se, quando a gente se vê, a gente se encontra. Até a próxima.